Hoje o Concast tem um convidado bastante especial aqui comigo, ilustrando a turma do mountain bike, o Luiz Mício de Santa Maria, um grande, grande atleta, um cara entusiasta da bike, de todos os tipos de bike, vamos dizer assim, porque ele é o cara que está envolvido com desde da pessoa que quer começar a pedalar até competições pelo estado, fora do estado. É um cara que gostaria muito que todos pudessem apreciar o que ele tem a dizer hoje para nós. Por favor, Mício, apresente-se para quem está te ouvindo. Bom dia, tudo jóia, Eduardo? É um prazer estar aqui contigo, cara. E, bom, como tu falaste aí, eu sou o Luiz Missi, né? Eu não tenho tanto tempo de mountain bike, assim como muitos amigos aqui de Santa Maria. Eu tenho aproximadamente 12, 13 anos, né, de mountain bike. Mas estamos aí, né, sempre na estrada, incentivando as pessoas. Eu gosto muito de trazer gente nova ao ciclismo e me enturmar também com a galera que já anda há muito tempo. Assim, comigo não tem muito, eu não seleciono assim de forma, né? Eu gosto de estar com as pessoas, de estar no mountain bike, estar com as pessoas. Então isso é isso que me alegra, sabe? É isso aí, em busca da saúde e do prazer de pedalar, hein? Que bacana, Mício. É isso que eu sempre escutei sobre a tua pessoa desde que cheguei aqui em Santa Maria. É um cara entusiasta, é um cara que gosta de estar no meio da turma. E eu faço sempre essa primeira pergunta que eu começo perguntando desde o início, assim, o teu primeiro encontro com a bike, como é que tu começou a pedalar? Tu te lembra ainda disso? Tem gente que lembra, tem gente que não lembra, mas como é que tu começou? Tua primeira bike, como é que foi? Quem te empurrou ladeira abaixo? Olha, Eduardo, eu não lembro, sabe? Assim, a primeira pedalada eu não lembro. Eu lembro quando eu era bem criança, que tinha minhas irmãs com a idade parecida, né? E primas, e daí tinha uma ruazinha deserta, próxima à casa da minha tia, e tinha uma bicicleta do meu primo. Então a gente ia para lá em quatro, cinco crianças, e cada um dava uma voltinha, ia até o final da rua e voltava, né? Às vezes um vinha até a metade, depois voltava para a ponta de novo para aproveitar um pouco mais do passeio, daí dava aquelas briguinhas e tal. Mas ali que são as primeiras lembranças que eu tenho assim da bicicleta e eu me lembro que era uma Monarch, que mais tarde eu fui ver uma Monarch 70, se não me engano, tinha umas bandeirinhas de Copa do Mundo, uma coisa assim. Se não me engano era mais ou menos por aí. Essas foram as primeiras giradas aí de bike. Que legal, que bacana. A Monarch, pelo que eu conversei com muita gente, é uma das marcas aí que mais fez parte da infância, né? Principalmente das pessoas que quando começou aí começaram a pedalar. E me diz uma coisa, quando tu tomou gosto pela bike, qual foi a tua primeira bike? Olha, assim agora, né, nessa fase adulta, digamos assim, né, que eu tenho assim essa que iniciei e aí assim, me apaixonei, né? Eu tinha uma bicicleta dessa 18 marchas que eu até achava que conhecia bicicleta, na verdade, né? O cara acha que conhece bicicleta, né? Assim, não, minha bicicleta, minha bicicleta. Era uma Sundown Raindrop e eu comprei ela em 94. Daí eu tinha, e minhas filhas eram pequenas, bebês, daí tinha cadeirinha para passear, sabe? Então ali, para ir pro trabalho, eu usava essa bike. E aí, cara, aconteceu um lance assim, ó, que uma pessoa da família precisava treinar para corrida de aventura e precisava pedalar, né? E aí eu fui acompanhar nos treinamentos e tal, e aí a gente foi e comprou uma outra bicicletinha que era uma Caloi T-Type. E essa T-Type veio com Rapid Fire, eu nem imaginava o que que era um Rapid Fire, sabe? Então eu olhei aquela bicicleta, já era usada, sabe? Eu me lembro até hoje, foi R$ 250, ali na Ciclomar, ali no seu Alonso nos atendeu ali. E a bicicleta caiu como uma luva, assim, ali eu despertei, eu comecei, mas isso aqui é outro mundo, né? Eu achava que conhecia bicicleta, né, cara? E aquilo ali, assim, a partir dali foi a faísca, sabe? Assim, daí logo a gente comprou uma outra melhorzinha um pouco, e depois eu descobri as GTs de Rivera, né? Na época o dólar tava bom, ficava tranquilo de buscar, pagava ali o impostinho e tal, que não passava muito, beleza. Daí comprei três bikes, acho, em Rivera. Mas aí foi questão rápida, assim, sabe? Eu sempre fui muito autodidata para as coisas. Quando eu me apaixono por alguma coisa, eu cavoco até encontrar, sabe? Então eu comecei a procurar, e daí descobri as GT Avalanche 3.0. Ah, mas tem a 2.0, que é aqui, que é assado, sabe? E aí, cara, faz. Aí depois chegou um tempo, cara, que eu comecei com os BRICS, porque a rede social trouxe isso, aproximou muito da gente.
troca de peça, compra, suspensão, troca roda. Daí minhas bikes viraram uns Frankenstein, assim, sabe? É, sabe? Aí só foi, né, cara? Eu nunca comprei uma bike cara, assim, inteira, pronta, sabe? Eu sempre fui comprando, comprava quadro, roda, suspensão, um grupo e tal. E aí deu no que deu. Essa foi o início aí da paixão pelo negócio, hein? Que bacana, cara. Tanto foi de maneira entusiasmada, tu foi aprendendo até mesmo a fazer mecânica, né? Tu foi aprendendo a como montar, ou tu levava para alguma oficina? Não, Eduardo, assim, ó, eu levava no tio Milton ali, na Pedal Livre, em Camobi, tio Milton, muito gente boa. Os primeiros passos foi ali, até inclusive ali que eu conheci os guris do Camo Bikers, né? Depois eu posso conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu levava ali e aos pouquinhos eu fui dominando, sabe? Eu fui buscando muita informação na internet, apesar da época ainda não é tão quanto hoje, né? Mas já tinha muita coisa, né? Eu comecei a aprender a buscar as coisas, eu sei um pouco de inglês e eu buscava tudo, né? Tem sites impressionantes hoje em dia, né? Praticamente tu encontra tudo. Então eu, com essa vontade de aprender, eu comecei a fazer em casa. Comecei a fazer em casa, manutenção, mexer aqui, mexer ali, né? Até hoje eu mexo muito na bike, tem coisas. O meu mecânico é o Silvio, né, ali da Bike Center. Cara, tem tantos Uhum, mecânicos bons em Santa Maria, né, com certeza, mas é o muitos, cara que é meu amigo e eu acabo indo ali sempre. claro. E então algumas coisas ele faz pra mim ainda ali, mas de um modo geral eu mexo na bike, né, cara? Um modo geral é eu que aprendi mesmo, assim, desde aquela época já aos pouquinhos, né? Detalhe aqui, detalhe ali, procurando informação, lendo. Eu não sei se tu lembra do pedal.com.br, é um Lembro. fórum, na verdade. Esse Uhum, fórum era muito popular, um pouco antes, acho que do Face, dessas redes de WhatsApp, essas coisas. Esse fórum tem informações, horrores de informações. Então ali uhum, eu devo ter, sei lá, umas 3.000 mensagens, eu acho, ali, porque eu frequentava muito, uhum. tanto para ler os artigos que a pessoa publicava e dúvidas dos outros, eu aproveitava para aprender ali, entendeu? Então eu publicava as minhas dúvidas, a pessoa me ajudava, e isso me deu um ganho enorme, assim, nesse aprendizado, assim. Que legal, cara. E aí tu foi para mountain bike, porque até acredito que seja uma grande vocação de Santa Maria, né? O mountain bike, pela quantidade de estradas, de montanha, de sobe e desce. E tu foi pro mountain bike. E aí, como é que tu começou a te enturmar com a galera que tu falou aí do Camel Bikers? Como é que surgiu esse teu entrosamento com o mountain bike e o Camel Bikers? Foi assim, né? Como eu te falei do tio Milton ali, né? Eu comecei a frequentar a oficina dele ali. E o Carlos Bilhalva também frequentava ali. Daí eu encontrava ali, né, um ou outro e batia um papo ali, tá, enquanto o tio Milton estava mexendo na bike, ou às vezes até ia tomar um mate ali de manhã com ele, né? E aí encontrei o Carlos ali, daí ali nós criamos uma amizade e começamos a pedalar. Daí depois o Carlos me apresentou o Léo Machado e o Daniel Pereira. O Daniel atualmente não tá pedalando. E aí a gente começou a marcar os pedais por SMS, na época dos Uhum. celulares, ou e-mail, a gente marcava um pedal ou outro, e nós quatro começamos a pedalar junto. Eu não lembro bem quanto tempo assim, a gente começou a andar e logo surgiu a ideia, acho que o Carlos ou alguém comentou, bah, mas tem o pedal o grupo da Lua Cheia, né? Acho que o primeiro grupo de Santa Maria, digamos assim, oficialmente criado. E nós podíamos criar um também, né? Já estamos em quatro aqui, quem sabe a gente cria. Daí aquela ideia ficou no ar assim e tal, e eu fui para casa. E daí eu tava em casa à noite, assim, pensando, bah, vai ser legal, né? Um grupinho e tal. Daí, mas que nome vão botar, né, cara? Daí eu comecei a pensar nos nomes, assim, daí eu pensei, mas Camobi, Bikers, Ciclista, daí sugeri o nome Camobikers, né? Seria os Bikers de Camobi, né? Aí Claro. falei com os guris no outro dia, eles toparam e foi. Dali, a partir dali, foi criado o Camobikers. O grande boom do grupo veio junto com a ascensão das redes sociais, né? A gente tinha o Orkut na época. Mas o Orkut, né, engatinhando ali e tal, ele não Claro. permitia tantas coisas. Quando veio o Facebook, aí sim, sabe, que daí as pessoas olhavam e vinham incentivadas pelas nossas pedaladas, sabe? Então Claro. ali sim, ali a gente chegou assim como hoje tem o grupo do Forte, que tu vê pedaladas aí com 50 pessoas, 40 pessoas, a ciclovia também, sabe? Ciclovia. O Camel Bikers também passou por essa fase, sabe? Assim, no começo o pessoal, ninguém saía para pedalar sozinho, ou dois ou três. O pessoal esperava para ir com o grupo, né? Com o pedal O grupo. marcado do grupo, né? Claro que hoje em dia a gente vê até em outros grupos que essa mudança nessa dinâmica de pedais, né? Porque com o advento do WhatsApp, principalmente, cara, hoje tu alinha um pedal assim em questão de segundos, né, cara? É. Conforme o teu tempo livre, conforme o pedal que tu gosta de fazer.
tem variáveis aí que tu alinha e sai rapidão, né? E naquela época não era tão assim, o pessoal já esperava mais pelo grupo, né? E assim Uhum. foi. Daí o grupo hoje está até meio parado, assim, em termos de pedais, mas existe. Temos o Facebook, tem a galera, tem o Camel Bikers Vendas, tem, né? E eu, Sim. eu acho que não se limita mais a grupos hoje, sabe, Eduardo? Eu acho que hoje a coisa não está mais limitada, assim. Hoje todo mundo se entrosa com todo mundo em função do seu tipo de pedal, da sua região onde mora, né? E por aí vai. Eu acho que esse é o grande lance, assim, dessa interação que a gente tem com as redes sociais aí. Acho que é por aí. Claro, mas eu lembro muito bem quando cheguei no final de 2012, início de 2013 aqui em Santa Maria, o grupo do Camel Bikers era um grupo muito forte, tinha muita gente, as redes sociais eu seguia o grupo no Facebook e, e era um grupo muito forte. O pedal de vocês largava com mais ou menos ali, tranquilamente, pedal de dia de semana ali com 30, 35, 40, 50 pessoas. Isso vocês via-se nas fotos, né, que vocês faziam ali na entrada. Era uma reunião muito grande de pessoas e era um grupo que estimulava muito pessoas que estavam começando. Tu via desde pessoas como tu, que já era um cara experiente, vestindo sapatilha e tudo mais, e até o cara que estava com uma bicicleta bem simples, com tênis, camiseta, mas sempre com capacete e tudo mais. Mas era um grupo bastante, bastante heterogêneo, vamos dizer assim, né? Em relação aos tipos de pedais. Mício, eu vou começar a te perguntar um negócio assim, cara. Vou alinhar para um lado teu, que eu admiro muito, e não só eu, mas muita gente, o teu lado atleta. Eu queria saber, cara, como é que foi que tu enveredou Uhum. pro lado da competição? Como é que começou? Como foi a tua primeira competição de bike? Eu fico até lisonjeado tu me chamar de atleta, cara. Ah, claro que tu Porque és um eu, grande eu atleta. não me considero um atleta, cara. Eu considero um entusiasta, assim, o amador do amador, sabe? Mas eu gosto de competir. Só que eu não, na verdade, eu não tenho um espírito competitivo daquele, assim, de dedicação total, sabe? De mergulhar de cabeça, essas coisas. Eu não tenho isso. Não é da minha personalidade. Mas eu gosto muito de competir. Aquela adrenalina, pra mim, sabe, faz bem, assim, sabe? E pra mim a competição não é só a corrida ali. Para mim, essas competições, elas têm muito mais coisa, sabe? Desde de casa tu sair, ajeitar teu material, chega lá, tu encontra aquela turma, aquela vibe, sabe? Bate um papo com um, bate um papo com o outro, olha as bikes da galera, aprende coisas, vê os top ali, pá, que pneu o cara usa, né? Bah, não, o cara leva uma garrafinha com não sei o que dentro, com gel, ele bota no gel aqui, onde é que ele amarra o power link dele, sabe? Então, Sim, tudo isso é um conjunto de coisas que me deixa interessado sim. na competição, sabe? É claro que a corrida em si, né, sempre é bom tu ganhar, ou tu ter um resultado bom, ou tu completar, mas eu gosto de toda essa parte, sabe? Isso me atrai Uhum. bastante. A primeira corrida que eu fui, acho que foi em 2008, se não me engano, foi o Álvaro que organizou lá em Silveira Martins. Saía da praça ali, dava uma voltinha ali pela entrada de Mantuanos e voltava, acho que 2 ou 3 voltas, se não me engano. Eu tinha uma GT, uma branquinha, uma GT Avalanche 2.0, o freio V-Brake e tal, 24 marchas. E eu fui com o meu compadre. Ele foi o último e eu fui o penúltimo. Ah, olha Mas bem, foi mas muito também legal, Mantuanos assim. não é fácil, cara. Não, Mantuanos não. é. E Nossa, daí eu me lembro que tinha a esposa do Álvaro, que ela estava competindo, sabe? E daí dava na descida e eu, pesadão, né? Cara, na descida eu passava ela. Quando chegava na subida, ela passava dando risada, assim, feliz, sabe? Respirando tranquila. E eu não arrasto, não arrasto, cara. Eu quase morri naquele evento, sabe? Mas foi bem legal, assim. Foi ali que começou a primeira corrida. E aí depois aparece uma corridinha aqui, uma corridinha ali. Daí o cara vai pegando gosto, né? mas É. não desestimulou teu local, teu último, penúltimo, perdão, teu penúltimo pódio, não, digamos assim, na competição não te desestimulou a participar, né? Não, não, nem de maneira nenhuma. A colocação, é claro que nem eu falei, é sempre bem-vinda, né? Tu vai para uma corrida, tu quer sair bem tudo, mas, sabe, para mim não é a coisa mais importante, sabe? Não é. Uhum, Claro que assim, ó, tudo depende da tua dedicação, né? Eu sei que quando o cara se dedica demais, aquilo com certeza para ele é muito importante, né? sim. Mas então, como eu, né, fui naquele sangue doce ali, sem muita pretensão, mais para conhecer e tal, então não. E até hoje, é assim, conforme a competição que eu vou, assim, né, eu não tenho me dedicado tanto assim.
E conforme for, eu já sei, bah, não, tranquilo, tô aqui, tenho fulano, a gente já sabe quem são os teus colegas, teus amigos e Claro. adversários no momento, né? E Uhum. aí, só, na verdade, a corrida eu vejo ela assim, ó, cara, é uma corrida contra a gente mesmo, né? Se eu tenho que É melhorar, eu verdade. tenho que ser melhor que eu. Amanhã eu preciso ser melhor que o eu de hoje, se eu quiser melhorar. Senão o cara não vai, Uhum. né? Não vai melhorar. Como é interessante conhecer o lado de algumas pessoas, né? Assim, como estou te conhecendo melhor agora, quem está te ouvindo hoje vai poder te conhecer e até mesmo se tentar se identificar. Eu sou muito parecido contigo nesse sentido, por exemplo, eu, Eduardo, como competidor, vamos dizer assim. Uhum, Eu tenho muito mais. Eu não sou um cara de planilha, já fiz planilha, mas não é até para ver se eu sou aquele tipo de atleta. E tem muita gente que experimenta esse tipo de coisa, de planilha, treinador, nutricionista e tal, e se cobra tanto na hora de um evento que, de certa forma, se o espírito estivesse mais livre desses tipos de amarra, vamos dizer assim, poderia superar-se a si mesmo, como tu mesmo dizes, né? E até melhor que ele mesmo. Eu entendi, pelo menos eu, que se eu pudesse tentar me superar a cada dia, para mim seria mais saudável mentalmente, me deixaria mais motivado para a próxima. claro. Quando eu fiz planilha, foi com curto espaço de tempo, 6 meses, eu vi que eu estava me cobrando demais e estava perdendo o prazer da coisa, né? Então eu estava, de certa forma, eu corria numa equipe, na única equipe que eu corri até hoje, e eu estava me sentindo muito pressionado comigo mesmo, por resultados. E eu Uhum. acho que é isso aí que tu vive, que tu colocou para ti, que é melhor tu te superar do que é importante, né? A superação pessoal, né? É E eu isso já aí. falei, eu falei em equipe agora, Mício, e eu te perguntar, por acaso tu teve alguma equipe, correu em alguma equipe, coisa do tipo? Não, não, Eduardo, eu nunca corri por equipes assim. Eu usava bastante a camiseta do grupo, mas o Do grupo, né? grupo. Tinha o grupo Camel Biker, sempre, né? Um grupo meu de coração, sempre Uhum. usei. Mas correr por equipes, não, não, nunca quis, assim, já tive conversas com pessoas, assim, meus amigos já, não sei o quê. E eu digo, não, eu prefiro, assim, é uma questão minha de responsabilidade, sabe? Eu acho que se tu assume alguma coisa, tu tem que cumprir, né? E eu Uhum. não sou, assim, eu de repente chegar um dia antes e eu não tiver a fim de correr, eu não vou correr, entendeu? Uhum. E aí eu acho que se tu assume esse compromisso, tu tem que se dedicar, tem que pelo menos cumprir com, né, com acordos, com coisas assim, né? E não Claro, é, não é, não é da minha personalidade, não é assim, eu, profissional. eu sou militar da reserva, né? Então a gente convive com regras há tantos anos, né, cara, É, assim, sempre cumprindo e normal, né? Questão de adaptação, né, cara? E eu tenho isso comigo, assim, se eu assumiu, eu cumpro. Então tem claro. coisas que eu prefiro não assumir já para, ó, de repente se eu não quiser cumprir, então tá beleza assim, vamos seguir de mãos Uhum. dadas aí nas corridas, mas, né, usando Sim, uma coisa neutra ou uma, né, isso aí sim. sem estresse. Que legal, legal mesmo. E já que estamos falando ainda em corridas, cara, tu tem uma ideia de quantos lugares do Rio Grande do Sul tu já teve oportunidade de pedalar, seja por diversão, seja por competição, que eu acho que de repente seja a maior, digamos assim, estímulo para viagens. Quantos lugares tu já andou? No Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul, país, sei lá. Não, Eduardo, assim, eu não. Foi mais em função das corridas mesmo, assim, sabe? De esses campeonatos, a Copa União, eu participei uma época, daí nas corridas aí, Dom Pedrito, Alegrete, São Gabriel, várias cidades aí, sabe? Passo Fundo, fui também, Marau, Harmonia, lá em Rolante, aquele negócio lá. Uhum, E agora, assim, eu tô numa fase, eu comprei agora que eu comprei um GPSzinho com uhum, um map, então uhum, eu coloco as rotas ali e boto a bike no carro e vou, sabe? Vou uma cidadezinha perto e uhum, aí saio pedalar ali. Eu prefiro do que às vezes enfrentar aqui 20, 30 quilômetros de asfalto para tu chegar num lugar novo para ir conhecer, dar um girinho e voltar, sabe? Então, como eu gosto uhum. de chão, assim, eu tenho feito isso. Então, isso, além da pedalada em si, né, que é uma coisa boa, eu já tô conhecendo um lugarzinho novo, né, cara? Dar uma passeada, dar uma respirada em outros ares, assim.
né? E a Claro. nosso estado é fantástico, né, cara? Tem tanta coisa, eu tenho tanta rota guardada aqui que eu quero fazer que tu nem imagina. Tem muito, tem muito lugar para conhecer ainda. Que show, cara. É algo fantástico. O mountain bike se presta muito para isso, né? Tu conhecer paisagens, às vezes, aonde a bicicleta de estrada, eu sou mais da bicicleta de estrada, aonde a bike de estrada não chega, né? Então tem muita rota. Eu às vezes pego o mountain bike no sábado, normalmente, e saio para dar umas voltas aí pelo interior. Meu Deus, cara, tem tanta paisagem bonita, né? E coisas que eu nem conheço e tu conhece. Bom, tu conhece várias trilhas aqui, tu abre várias trilhas, nós já vamos falar daqui a pouco sobre isso, que eu nem sonho, nem sonho onde fica. É, sobre essas questões para finalizar essa parte de provas, cara, qual foi aquela prova assim que tu julgasse assim, daquelas que tu participasse, a que ficou mais bem organizada, assim, aquela que tu gostou muito de ter participado, tanto pelo trajeto, pela organização, uma prova assim que te deixou uma memória gostosa sobre o mountain bike? Eduardo, eu estive o ano passado uma etapa acho que é do Planalto Médio, se não me engano, do campeonato do Planalto Médio. Foi lá em Marau, né? Eu sou natural de Passo Fundo, meus familiares são de lá, e Marau é pertinho, né? Daí eu Nossa. conciliei uma visita lá e fui participar dessa prova de Marau. A prova foi fantástica, assim, fantástica em termos de organização. Eu tive um dissabor porque eu quebrei a gancheira, eu não completei a prova, sabe? Ah, Mas não tirou o brilho de maneira nenhuma, porque foi um prazer ter estado lá. Para te ter uma ideia, o staff, 60 pessoas. 60 pessoas nossa. trabalhando na prova, sabe? Então, uma organização impecável, 2 lava-jato após a prova, sabe? A alimentação, a estrutura, as pessoas te recebendo assim, ó, 4, 5 pessoas na entrada de um ginásio, assim, sabe? Com panfleto, com sorriso, ou com indicações do que tu tem que fazer, de onde é que tu tem que ir. Eu achei fantástico. Como eu quebrei a gancheira e parei quase no final da prova, eu fiquei num ponto de apoio e conversando com o rapaz que estava indicando o caminho, né, e cuidando das esquinas lá e tal. E aí ele que me contou isso aí, né? Ele me falou, Bato, nem sabe quantas pessoas tem trabalhando aí. Daí ele me contou. E ele me disse que lá eles estão fazendo assim. Isso foi ano passado, né? Uhum. Toda a prova, toda a cidade sede, a maioria das pessoas envolvidas na cidade, do grupo principal, elas não pedalam na prova. Elas ajudam na prova. Que Entende? legal. Ele disse que funcionou de maneira espetacular, assim. Então, todas as Uhum. provas tem muita gente trabalhando, sabe? Caminhonetes circulando para lá e para cá, motos, todo assim, ó, espetacular. Nesse sentido, assim, eu me senti muito, muito satisfeito, sabe? Com a segurança da gente estar nas estradas, sabe? Aquelas pessoas zelando pela gente, pontos de água, Uhum. vários, vários, alimentação, muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo, assim. Claro que graças à mobilização, a cidade menor é mais fácil. Eu sei que eu reconheço, as Uhum. pessoas se envolvem mais. Às vezes tem muito empresário que pedala, então ele acaba dando aquela força financeira e por aí vai, né? Mas Claro. eu tenho uma ótima recordação e eu gostaria um dia de fazer todo o campeonato do Planalto Médio, assim, sabe? De participar de todas as etapas, assim. É um pouco longe daqui, mas um ano desses aí eu quero fazer um esforço e quero participar. Que legal, cara, que legal. E foi uma prova, assim, até onde tu conseguiu pedalar, uma prova dura? Ou qual foi a prova mais dura, assim, que tu andou? O terreno, a condição climática? Qual foi aquela prova, assim, que tu, assim, nossa, que terror tá isso daqui? Sim, Eduardo, foi a coisa mais brutal que eu fiz, assim, né? Dentro do meu mundo do mountain bike foi o Sul Bike Race, o segundo, Aham. acho que de 2017 que eu fui, que foi 100 quilômetros por 3.000 de altimetria, mais ou menos uns 23 quilômetros de trilha. E eu me lembro que naquele dia, se não me engano, aqui em Santa Maria também fez 37, 38 graus, né, de temperatura ambiente. A gente teve notícia que mais de 100 pessoas desistiram daquela prova por causa do calor. Uns 5 ou 6 foram atendidos pela ambulância por causa do calor, né? E eu me lembro assim que ou tu estava subindo ou tu estava descendo em trilha. Então o que que acontece com essa dinâmica? Tu não descansa, né? Não Nunca. descansa nunca, sabe? Não descansa nunca. E aí vem o calor, e eu tava bem, assim, eu tava bem de alimento e água também não me faltou, tinha vários pontos, tudo tranquilo. Mas eu te confesso que os últimos
os últimos 20, 25 quilômetros eu não subia nenhuma rampa pedalando. Não aguentava. Eu arrastava os pés, subia caminhando, chegava no topo, embalava e ia andando, sabe? Eu me lembro que o meu tempo foi 7 horas e meia de prova. O Uhum. tempo limite eram 9 horas, né? Eu fiquei em terceiro colocado naquela prova da categoria da Master. Uhum. Na Master, aquele ano foi Master B2 ainda. Eu não tinha 50 anos, hoje eu tenho 50 anos. Mas Uhum. foi assim, foi a prova mais dura assim que eu participei. Eu saí de lá odiando trilha, para tu ter uma ideia. Eu amo trilha. Mas eu pensava assim, cara, eu não aguento mais ver trilha na minha frente, eu não aguento, eu quero um estradão plano para eu poder girar e terminar esse negócio, sabe? Era isso que eu pensava, sabe? Aham. Teve mais gente aqui de Santa Maria, eu lembro bem, o Adriano Brandão, o Manuel, ali o Baltazar ali de Candelária, tinha uma turma lá que Sim. tava por lá. Foi punk o negócio. Foi essa aí a minha lembrança. É. Tu sabe que o Gustavo Prola me convidou uma vez para fazer uma duplinha com ele para esse seu bike race. Eu disse, cara, esse tipo de coisa eu sou meio travado no mountain. E aí tu quer me levar para um negócio punk desse jeito? Eu acho que tu quer perder o amigo, né? Eu acho que não. Vai me deixar lá pelo meio, cara. Eu acho que realmente é uma prova muito dura. É uma das provas que eu sempre escuto dizer que é uma prova que se assemelha muito ao Brasil Ride, né? Que é em dureza, cara. Então é algo que realmente deve ser muito extremo. Mas, Mício, me diz uma coisa. A gente, como tu tá vendo aqui na minha paisagem, dentro da minha, da minha casa, tem algumas bicicletas, né? E me diz uma coisa, tu tens noção de quantas bicicletas passaram pela tua mão? Tenho, Quantas tu cara, não foram tivesse? muitas, não foram muitas É. não, mas eu acho que foram seis ou sete, seis ou É. sete. É, E qual aquela que tu. Desculpa, continue, por favor. não, eu só ia completar, foram as primeiras que nem eu te falei ali que eu comprei, né, as Uhum. GTzinha e tal, e depois foi as transformações, né? Aí Claro. pega uma bike, troca o quadro inteiro e por aí vai, mas resultou em seis ou sete. Aham. Aquela que tu monta nela ou montou nela e diz assim, cara, eu adoro essa bicicleta. Qual é a bicicleta que tu tem assim na memória que foi a tua preferida? Cara, assim, ó, é a minha atual, a minha bike Scott é a Full, né, a Spark Aham. que eu tenho, de quadro de alumínio e tal, eu sou apaixonado por ela, assim, ela me leva para lugares aí, ela me oferece conforto, ela serve até para uma competição legal aí que dá para encarar também, não é tão pesada, sabe? Essa bike às vezes eu tô pedalando sozinho e eu tô conversando com ela, assim, sabe? Bah, é um prazer pedalar essa bike, sabe? Então, Uhum. atualmente é essa aí. Eu tenho uma GT Zascar também, né? Que é uma rígida, que eu também uso às vezes aí para uma competição, um passeio, mas a Scottzinha é da hora. E aí, claro, a minha pergunta eu já tenho mais ou menos uma noção da resposta, mas se tivesse que escolher uma, hardtail ou full, qual das duas ficava? Full, cara. Eu fico com a Full. Atualmente eu fico É, com a Full. É claro que assim, ó, quando a gente compete, né? Tu sabe bem disso, qualquer peso conta, né? A gente sabe que o peso claro. conta. E, então, quem pode ter uma Full leve, beleza. Né? O Uhum. cara, ele tem a condição dele, ele vai ter, então a Full vai ser sempre. Agora, muita gente que compete acaba não tendo uma full porque ele preza muito o peso e é aquilo que ele precisa na corrida. Então, o que que acontece? Ele sacrifica o conforto em busca da performance, né? Mas aí Claro. entra valores, coisa financeira e tal, eu sei, né? Mas eu não sei, cara. Aham. Eu acho que a full, uma full ultra leve aí tem de tudo e não precisa mais nada. Claro. Tu pegou, assim como eu, provavelmente a transição entre o aro 26 e o aro 29, né? Até de repente um 27,5. Não sei se tu já teve uma 27,5. É, tu acha que. Claro, tu sente muita diferença entre esses três mundos, vamos dizer assim? Tu acha que o 26 realmente foi um passo para chegar no 29? Ele já não tem mais espaço no mercado ou na mão de ciclistas? O que que tu pensa a respeito desses diâmetros de roda? Não, eu acho que tem a 26, a 27,5 tem seu espaço ainda, sabe? Eu Uhum. acredito que tem.
Só que o resultado das provas mostra que não, porque se fosse melhor, estaria na ponta, entende? Então Claro. eu acho que o cara, aquele que busca o resultado, ele quer o melhor equipamento, Uhum. né? É claro que tem as grandes empresas que contratam os grandes atletas, botam o equipamento na mão dele e ele vai levar a marca lá para frente, né? Eu sei disso também. Uhum. Mas eu não acredito hoje que tenha mais espaço para as competições de ponta, digamos, sabe? Mas tem Claro. espaço sim para o usuário normal, às vezes até aquela pessoa com a estatura também, sabe? Uma 27,5zinha ali, pode se adequar à estatura também, algumas coisinhas nesse aspecto, sabe? Uhum. Mas eu acho que a 29 veio para ficar mesmo, assim, e essa roda maior passa por cima de tudo, sabe? E, Sim, e é por aí. realmente é mais uma questão até de mercado, né, que empurrou a 29 e realmente eu tenho ainda a minha 26, né, que eu peguei a transição e quando eu comprei, montei, meio como tu, assim, né, montei a minha 29, eu senti muita diferença realmente, eu sentia, ela realmente é um trator, passa por cima de tudo, né. Me diz uma coisa, cara, o que que tu hoje vê no Brasil, ou até mesmo no Rio Grande do Sul, ah, as competições. Eu sei que eu já fui à competição que tu organizou, por exemplo, a trilha do Oito ali, né, em Itaara. Como é que tu vê as competições ou mountain bike em si como esporte no Brasil? Olha, eu acho que está em constante ascensão, Eduardo. Assim, eu acho que algumas empresas estão, acho que talvez começando a abrir os olhos para isso, né, para esse mercado, porque na verdade tudo gira em torno do aspecto financeiro, né? Não Uhum, adianta a gente achar que, por que que não bota dinheiro aqui no esporte tal? Cara, o empresário ele quer o retorno financeiro, é assim que eu vejo. uhum, Alguns não, tem gente que, vou lá, vou dar uma força por amizade ou tal, tranquilo, mas de um modo geral, busca-se o retorno financeiro, né? E eu acredito que o mountain bike, o ciclismo em geral, está em ascensão, a mídia está dando um pouco mais de atenção, mas tem uhum, bastante caminho a ser percorrido, eu acho, nessa área, sabe? Eu vejo que as competições estão se tornando cada vez mais bem organizadas por pessoas sérias, sabe? A gente está vendo aqui em Santa Maria, o Américo abraçou essa causa e está fazendo as competições muito legais, assim, tá se preocupando com o atleta, com a segurança das pessoas, sabe? É esse que é o grande lance que eu vejo, sabe? É tu fazer uma coisa para trazer segurança e trazer pessoas novas para o esporte. Quando essas pessoas enxergam a segurança envolvida, né, aquele ambiente, isso é bom porque quem faz o esporte é a base da pirâmide, é o iniciante de qualquer esporte. E esse tem que ter atenção, né? E isso a gente tem visto nas corridas, sabe? As pessoas, categorias iniciantes, às vezes com, sei lá, uma vez não tinha, hoje tem 30, 40, às vezes tu chega a ter que dividir para poder, né? E às vezes o cara agraciar com a medalha, aquele que foi lá e chegou em último, os últimos, chega ali e recebe a medalhinha de participação dele, sabe? É a base do uhum. esporte, então é essa forma que eu vejo, sabe? E essa seriedade aí na organização é o benefício para o esporte, né? Aquelas pessoas que vão. Eu chamo de picaretas, né? A gente chama de picareta por uma questão, né? De outras áreas também tem os picaretas, mas o Claro. picareta ele vai perder a vez, sabe? O cara que não se profissionalizar, não tratar de forma séria essas coisas, ele vai perder campo e vai sair fora da área aí. Isso é bem verdade, cara. A seriedade em que, por exemplo, tu, o Américo, o Pablo Lucatelli fez também muitas provas aqui, né? E Exato. aqui em Santa Maria, cara, pela própria vocação do ambiente, né, da cidade, com tantas trilhas e tudo mais, hoje a gente tem mais espaço para o mountain bike do que para ciclismo de estrada, né? Até por uma questão que ciclismo de estrada tu precisa de muito mais burocracia para fechar uma estrada e, e hoje tu consegue muito mais se deslocar para o interior e o apoio de prefeitura para poder fazer as provas, né? Falando em iniciantes, nós já conversamos a respeito do grupo do Camel Bikers, mas me surge uma dúvida. Eu te vi e vi muita gente, e quando fui tentar comprar uma, não tinha mais, a camiseta da Associação Santamariense de Ciclismo.
Como é que foi essa tua inserção na associação? Como é que surgiu a associação? Eu não vou, aí eu vou te confessar, eu não sei exatamente se já existia a associação e tu apenas participasse ou surgiu junto contigo. Como é que foi? Não, a associação ela já existia há um bom tempo. Teve um pessoal, a gente chama o pessoal das antigas, mas na verdade não tem nada de antiga, né? Algum Aham. tempo atrás, as Pioneiros? pessoas se reuniram, os pioneiros, e foi criada uma associação, só que eles não deram o último passo ali para completar a parte legal, a parte jurídica, né? Criar um CNPJ e tal, tal, tal. Aí quando surgiu essa ideia de recriar uma associação, de trazer essa associação para, né, para visibilidade, para auxiliar o ciclismo aí de forma geral, a gente procurou algumas pessoas daquela época e a maioria já tinha outros caminhos, outros interesses, tal, tal, tal. E daí a gente criou. Na época, o Pablo foi o primeiro presidente ali, né, legalizado e tal. Uhum. E eu entrei, se não me engano, eu fui vice dele, né? Eu não lembro bem o ano, se isso aí foi 2013, talvez, 2011, 2013, por ali. Uhum. Uhum. E a partir dali a gente começou de uma forma até passos lentos, sabe? Trazer pessoas para dar uma mão e tinha algumas pessoas do Camo Bikers também que ajudaram bastante, sabe? Sim. A gente fez algumas campanhas aí de conscientização, teve panfletagem, teve algumas ações assim, sabe? Alguns ofícios aí junto aos governantes, DENIT e tal, para melhoria de estradas, limpeza, essas coisas assim, né? Uhum. E a associação não andou, talvez, da maneira que a gente gostaria que tivesse andado, sabe? Uhum. Por motivos vários, assim, né? As pessoas têm seus interesses pessoais, têm família, têm coisas, e isso exige uma dedicação muito grande, né, Eduardo? Uma associação, Claro. tu tem que abdicar, tu tem que dedicar teu tempo, algumas pessoas até às vezes podem olhar assim, ah, mas não foi feito nada. Muitas pessoas cobram, mas não sabem bem o que acontece, às vezes, ou também não se propõem a, mas eu vou lá e vou dar um passo e vou dar uma mão e vamos tocar esse negócio, sabe? Eu até Uhum. aproveito o espaço para falar que esse ano tem a reeleição da diretoria. Então, aquelas Uhum. pessoas que tiverem interesse em alavancar a associação, atualmente o Forte é o presidente da associação, nos ajudou muito aí no passado e continua, mas o Forte também tem, tem a loja e tem seus particulares. Claro. Esse ano tem a reeleição da diretoria. Então, se tiver pessoas que tenham interesse e tal, pode nos procurar, fala comigo, fala com o Américo também, o Américo é o vice, Uhum. e vamos lançar uma chapa aí e vamos trabalhar juntos para alavancar, né? A associação está criada, está legalizada, tem a documentação, tem todo. Falta um impulso sabe, para dar uma coisa mais ampla para Sim. essa associação, tá? Sim. E foi feito, a camiseta na época foi feita, Me foram lembro. feitas várias aí, a gente vendeu, teve o Merco Bike, aquele evento foi muito legal Isso. lá, a gente fez um XCO lá na Medianeira, sabe? Então, Uhum. tiveram alguns eventos assim bem positivos, mas ainda falta algo, sabe? Eu confesso assim, eu admito que pode ser feito bem mais, mas a gente precisa de pessoas. Claro, sem pessoas as coisas não desenvolvem, né, Mício? E eu lamentei muito, cara, o dia que teve o Mercobike. Eu não estava na cidade, eu fui para minha cidade natal, Rio Grande, visitar minha família. E eu vi depois só fotos e escutei que foi um sucesso aquele evento. Muita gente se aproximou. Uma das grandes coisas de tu fazer um ciclismo, seja um XCO, que imagina, na Medianeira, no centro da cidade de Santa Maria, assim como fazer uma prova de estrada dentro da cidade de Santa Maria, qual é a grande vantagem? Não só para a Associação Santa Mariense, por exemplo, mas sim trazer o ciclismo para dentro do coração da cidade e as pessoas olharem a prova. A gente, às vezes, muitas vezes vê, por exemplo, o Tour de France, o Giro de Itália, o pessoal, os ciclistas pelotão passando por dentro das cidades da Itália, da França, né, da Inglaterra, seja o que for, e as pessoas aplaudindo. Isso é algo que não tem valor. As pessoas, aquele tipo de esporte entra na veia da cidade e as pessoas começam a entender que isso faz parte da cultura, né, urbana, digamos assim. E eu acho que, de certa forma, não querendo até contribuir com a tua fala, a associação ela tem um importante papel em trazer
à tona essa carência que existe na cidade de Santa Maria de um respeito, que tu já falasse a respeito disso, de panfletagem, e eu sei que foi de conscientização, porque eu me lembro daquele momento, que vocês pararam nos sinais, nos semáforos, vestidos como ciclistas e panfletaram falando sobre o distanciamento do ciclista, do motorista pelo ciclista, e que vocês tentaram conscientizar a população de motoristas, que tanto eu quanto tu somos motoristas também, quanto à necessidade de proteger o ciclista. Esse papel que vocês da associação fizeram é louvável, e isso precisa de pessoas para propagar mais e mais ainda esse tipo de movimento, assim como de repente o surgimento de ciclofaixas, que não tem em Santa Maria, né? É uma associação que pode sim trazer muitos e muitos benefícios para isso. Mício, o que tu entende como sendo qual o potencial de Santa Maria para trazer uma etapa do Campeonato Gaúcho para cá? Já teve, né? Já teve uma etapa aqui em Itaara, aqui, né? É que nem tu falaste antes aí, cidades satélites, digamos assim, de Santa Maria, são mais fáceis de trabalhar, né? De executar a missão, digamos assim, né? Porque, que nem tu falou, o apoio, as vias de circulação de gente no interior, então a cidade mesmo de Santa Maria aqui é complicado, assim, né? Aqui na cidade. Ou um XCO, que nem tu falaste, né? Que aí sim, aí é outra história, porque é um local fechado. Mas por estradas, assim, geralmente as provas têm sido melhores, assim, Itara, Silveira Martins, daqui a pouco Recanto Maestro teve, Vale Vêneto, essa região, né? A nossa região aqui é privilegiada, né? Todo mundo sabe disso aí. Mas eu acho que tem um potencial enorme. Eu me lembro ano passado, quando eu falei com o Américo, que ele resolveu, né, encampar, digamos, essa missão aí dos eventos. Eu disse, Américo, a gente tem um potencial gigante aqui. As pessoas estão saindo daqui toda hora para ir competir fora, né? Que tem excelentes eventos na região, tem outros lugares aqui perto. Mas aqui tem muita gente pedalando. Então, começar a crescer aqui não vai parar mais. Eu digo, trabalhou certo, fez o negócio certinho, as pessoas vão gostar, vão se envolver, vai ser cada vez melhor. Então, eu vejo aqui com um potencial muito grande, e eu falo não só do Gaúcho, eu falo até de uma prova de um evento a nível nacional, eu tenho certeza que aqui tem condição de receber. Né? Nós temos a geografia ideal aqui, a topografia, tem o que precisar aqui. Né? Relacionado ao mountain bike, né? Que nem tu falaste, assim, o speed, eu não sou muito do speed, porque eu não pratico, na verdade, eu sempre digo assim, ó, desta água eu não beberei, eu não falo isso. Porque daqui a pouco, né, Eduardo, assim, a gente muda o foco, a gente tem que sempre procurar motivação, né, para as coisas, né? Então eu, sei lá, que nem esses dias, por que tu não faz Audax? Eu digo, olha, não sei, talvez um dia eu faça, agora eu não tenho vontade. Entende? E o Speed também é a mesma coisa, sabe? Eu já fui numas quartas do terror lá com o Silvio, ele me emprestou uma bike, e eu fui, o negócio é punk, é diferente, tu tem que ter outra pilotagem, outro cuidado, mas quem sabe um dia, né? E eu acho que pro ciclismo de estrada aqui ainda, sabe, a burocracia esbarra, a gente esbarra em muita burocracia ainda, sabe? Mas nada que aos poucos, né, Eduardo, com as pessoas certas envolvidas, não se consiga. Se isso conseguem em cidades muito maiores, né, com outros problemas também complexos, por que aqui não poderia ser, né? Nós temos aí essas faixas aí hoje em dia arrumadas aqui, digamos, faixa nova, faixa velha, estão terminando umas obras aí. Tu imagina uma de ponta a ponta aí, um evento que o cara vai e volta aí, atravessando a cidade e volta, com todas essas faixas duplicadas aí, sabe? Então eu vejo sim um potencial muito grande e eu acho que tem grandes chances de isso acontecer aqui em Santa Maria. Vou ficar muito feliz aí. Tomara que as pessoas certas se envolvam e façam acontecer. Em Rio Grande, cara, é outro ponto que eu tenho referência, né, no ciclismo, uma cidade plana onde o ciclismo de estrada impera, né? Tem muito mais ciclistas de estrada lá do que mountain bike. E uma das coisas que alavancou bastante os eventos dentro da própria cidade de Rio Grande foi o envolvimento de um ente do poder público
legislativo, um vereador que gosta de esporte. E esse vereador, que eu não me lembro, não recordo o nome, porque eu já não estou lá morando há mais de 10 anos, ele está sempre presente nos eventos. Então, ele, com os organizadores, são pessoas conhecidas sempre, ele sempre consegue liberar rua, ele sempre consegue fazer com que tudo isso aconteça, mas tem que haver o ente, a boa vontade e entender que isso não é algo para se ter poder monetário, e sim é para as pessoas desfrutarem do ciclismo, as pessoas terem o esporte perto de si. Santa Maria deve ter 2.000 ciclistas, vamos dizer assim, e uns 100 competidores. Se nós pudéssemos colocar só esses 100 que estão aqui dentro andando, imagina quantos outros 300 proporcionalmente poderiam estar na categoria iniciante, né? Então, Exatamente. o ente público ele é muito importante nesse momento para apoio ao esporte. Bom, vou mudar um pouco, vou virar o guidão dessa mountain bike Ver e aí. eu vou te perguntar um negócio, cara. Tu é um cara que abre trilha, é um cara que desbrava, vai com tua machadinha, chega lá e abre trilha e descobre lugar e bota rotas no GPS da galera que ninguém sabe. Eu tenho trilha aqui que eu nem sei onde fica, tal de buraco do vento. Acho que é buraco do vento, sei lá onde é que fica isso. É, tantos outros que eu nem nunca andei. Pra ti, Mício, me dá uma lista aí das top 3 trilhas de Santa Maria que tu mais gosta de fazer. Bah, cara, olha a nossa, que nem eu falei antes, aqui a nossa região tem tanto lugar legal aí, né, nas proximidades aí, principalmente a região aí, chegando a Silveira Martins, vindo para Itara e São Martinho, né, cara? Uhum. São lugares muito legais, assim, cara. Eu diria, assim, ó, que atualmente, cara, a trilha do Parque dos Morros lá, no Parque dos Morros, para mim é a top, é a 01, né? Uhum. Lá é uma área agora fechada, tem que ter autorização da prefeitura para frequentar. Eu até convido as pessoas que tiverem interesse, quem gosta de fazer uma trilhazinha, vá na prefeitura, tente a sua autorização lá, cria um grupinho. O ideal é criar um grupinho e entrar com um responsável e aí consegue o acesso. Nós temos um grupo QPM, né, que é o Quanto Pior Melhor aí, que o Marcelo Rossato criou um tempo atrás. Aham. E a ideia era essa, ir para Firambeira, sabe, se embrenhar no mato, abrir trilha e tal. E daí tem os guris ali, o Alisson e o Rodrigo, que estão bastante empenhados também, né, nessa parte, e eles estão indo para o lado do enduro também, sabe? Uhum. E eles são os principais mantenedores hoje ali, a gente sempre vai junto para cuidar ali, e algumas trilhas novas serão abertas, então existe algo bem maior, até chegando aí para o nosso alcance nessa área, sabe? Então, digamos, trilha 01 hoje, para mim, ali, a trilha do Parque dos Morros, a trilha da Pedreira. Eu fiz ontem, inclusive, eu chamo do meu quintal, porque aqui do lado de casa, né, cara, a gente Sim. sobe ou pela Estrada Bandeirantes ou faz lá por cima pela Etelvina. É um lugar Uhum. fantástico, assim, uma trilha muito legal de descer, né? E aí tem a trilha da Pêssego Doce, que a maioria das pessoas conhece, que eu gosto muito também, que é uma Eu trilha que também. te proporciona um pedal legal, né? Tem a descida técnica, tem um terreno bonito. Nessa época, daqui a pouco tá cheio de bergamota, É verdade. né? E outra também aí que eu gosto também, que é bem legal, é a trilha das massas, né, cara? É uma trilha mais antiga até, né? A maioria da pessoa conhece, tem lá em Valfeltrina, né, perto de Silveira Martins, seria a trilha das massas, seria a terceira aí. Pena que fecharam a trilha da Mãe do Véio, que é uma trilha antiga que tinha aí também, que é ali pertinho Uhum. da cascata do Mesomo. É uma trilha também, era espetacular também, mas daí o dono resolveu fechar por causa das motos, né? Andaram estragando e teve problema com gado, daí ele fechou. Mas atualmente são essas aí. Olha, no teu top 3 tens duas que são as minhas também. O pêssego e massas. Para mim, massas é um negócio assim, ó, que eu adoro fazer massas. Eu gosto muito. E a pêssego, assim, ó. Parque dos Morros eu conheci há pouco tempo. Então eu fui, na verdade, uma vez lá. Porque eu não. Se eu for lá de novo, eu vou me perder, com certeza. Então eu tenho que ir com alguém que conheça. Mas são trilhas fantásticas. Mício, eu vou te perguntar um negócio, chegando mais para o fim já do nosso bate-papo. Esse isolamento que nós estamos vivendo hoje aí da Covid-19 fez com que muita gente tivesse que ficar em casa, né?
provas e eventos esportivos suspensos. Tá te deixando saudade de participar, de alinhar, botar a plaquinha na frente, como diz o Américo, e escutar o batimento lá e a corneta e aí partir? Que tu quer, que tu quer fazer para depois que esse evento do Covid-19 passar? Quais provas Ah, tu quer participar? sim, cara, sim, tô com saudade, sim, e bate à vontade, e sabe, que nem eu te falei, assim, não só da corrida, mas da junção, De né, tudo. de toda a função toda, eu sinto falta, sim. E a hora que passar essa onda aí, e começar a liberar, a primeira que tiver aí, ou aqui ou nas proximidades, com certeza vou me inscrever e vou lá, vou Com participar. certeza. Eu não Eu tenho acho. assim, eu não tenho nenhum foco assim, que nem Aham. eu tive o ano passado do Sul Bike Race, né? Um foco. Não, ó, esse ano daqui a 6 meses tem a corrida, vou me preparar, pá. Até o Christian foi meu treinador aí, né? O Christian Della Vecchia me ajudou Ó, muito. Só que eu falei para ele que, né? Ele fez uma planilha para mim, ele disse, Christian, eu quero treinar, quero dar uma melhorada, mas eu não quero abrir mão dos meus pedais prazerosos aí, né, aham. do relax, da trilhazinha. Ele, não, a gente vai conciliar aqui para ti, para tu, sabe? E me ajudou muito, assim, muito mesmo, assim, eu tive uma melhora bem boa, assim. Mas agora eu não tenho nada em vista, assim, né? Mas a hora que Uhum. a primeira prova que tiver aí, que tiver liberado, a gente vai para lá. Sim, eu já te fiz essa pergunta focando no Subbike Race, estava já com planos para isso. Eu vou te confessar que um dia, é tipo tu, assim, um dia, quem sabe, eu vá tentar me aventurar nesse Subbike Race também, eu tenho curiosidade. Mício, eu vou te fazer a última pergunta, na verdade, nem é uma pergunta, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, uma, uma não tem outro nome, né? Nem a motivação, mas é uma mensagem mesmo. Para todos aqueles entusiastas da bike, os ciclistas que já pedalam, aqueles que pararam de pedalar por um motivo e outro, aqui de Santa Maria ou aonde estiver alcançando esse podcast, qual é a mensagem que tu deixa para as pessoas que gostariam de sentar na bike e desfrutar o ambiente sem nunca precisar, digamos assim, ter aquela um desânimo, vamos dizer assim, porque às vezes pedalar dá um desânimo, né? Ah, que preguiça, a geração da preguiça, né? É mais fácil o sofá e o Netflix envolver a pessoa do que a própria bike, né? É Qual é a verdade. mensagem que tu deixa para quem tá querendo começar a pedalar? Bom, Eduardo, a primeira coisa assim que eu sempre digo, né, é procurar conversar com alguém que já tenha conhecimento, sabe? Não tenta abrir as portas sozinho, assim, de repente, sabe? Tão sozinho, né? Para que faça a sua escolha da bike correta, sabe? Os lugares para pedalar também, pegue dicas, essas coisas assim, sabe? Eh, Pega um amigo, sempre tem um amigo que pedala, ou que já pedalou, que sabe alguma coisa, sabe? Ou vai numa loja, conversa com um, conversa com o outro. Eu acho que a melhor coisa que a pessoa faz quando vai começar é isso, é adquirir informações, né? Para que os passos que ela dê sejam na direção correta, né? E eu sempre, que nem eu falo sempre sobre a segurança, né? Eu gosto de prezar na segurança porque às vezes eu me apavoro com as pessoas, já foi comentado até aí no teu podcast, Uhum. o pessoal pedalando sem luz, sem nada à noite, sabe? Eu acho que essa missão é nossa, é minha, é É. tua, de enxergar alguém, um amigo. Cara, não anda assim, cara, sabe? Alguém que está começando, não anda assim, ó. Vai ali, compra uma luzinha, pelo menos a luz traseira, que alguém te enxergue e não passa por cima de ti. É. Entende? Então, esses passos, assim, em prol da segurança, é uma missão de todo ciclista que já anda. Né? Ele tem que, é uma missão dele, ele tem que olhar. Eu não digo chegar e meter os pés pelas mãos, botar a boca na pessoa e brigar, nada, mas, né, principalmente se for conhecido, chega com jeito, né, cara, conversa. Às vezes o cara tem uma bike de R$ 5.000 e não bota uma luzinha de 30 pila, né, cara? É. Sabe? Então, essas coisas que me deixam preocupado, na verdade, sabe? Eu fico preocupado, porque além de ela sofrer um acidente grave, ela está colocando também outras pessoas em risco, né? Imagina alguém que está dirigindo ali, de repente, um flash de um farol, uma coisa não enxerga, passa por cima, é um transtorno gigante para todos os envolvidos, né? Sim. Então, eu acho que parte da gente, assim, essa é a dica que eu dou para nós, né? Para gente ciclista Uhum. experiente, e para o iniciante ele buscar informação,
buscar com pessoas que pedalam sobre locais seguros, locais adequados, maneiras de se comportar andando com mais pessoas, sabe, assim, não, aquelas dicas básicas, assim, né, que a Claro. gente dá, não andar coladinho, guidão com guidão, porque a maior parte dos tombos é quando encosta um guidão no outro, o pessoal tá empolgado ali Isso. conversando, feliz, né, isso transmite É. felicidade. E outra coisa também, vamos levar uma pessoa para pedalar, um primeiro pedal dela, vou fazer um pedal iniciante e vou levá-la para Silveira Martins. Cara, isso não se faz, eu acho, sabe, Eduardo? Eu acho É. que assim, ó, eu não preciso mostrar para ela que eu pedalo, entende? Uhum. Eu vou levar ela para dar um pedalzinho curto, um prazeroso, parar, tomar água, tirar foto, sabe? Um Uhum. lugarzinho mais plano, seguro, para que aquilo vá crescendo aos poucos, o preparo físico e essa vontade de alcançar voos mais altos, digamos assim, né? Claro. Porque senão a pessoa pode se desmotivar, ela vai sofrer e ela vai se desmotivar. E eu acho que Uhum. isso é uma causa de abandono por parte de muita gente, assim, da pessoa foi, sofreu demais e aquilo para ela já se tornou um bloqueio. Não, não, isso aí só me traz sofrimento. Então eu acho que não é por aí, eu acho que tem que começar na boa, devagarinho, tranquilo, prazeroso, para depois sim, daí com o tempo a pessoa vai descobrindo as suas próprias vontades, né? Daí fica Uhum. bem bom. Mício, olha, que papo gostoso numa manhã de sexta, né, cara? Nós estamos gravando na sexta-feira de manhã. Uma conversa show de bola que tu deixou aqui no Concast. Esse Concast levou esse nome devido realmente àquela marca que o famoso aplicativo Strava deixa, né? King of Mountain. E cast, que do inglês quer dizer elenco, né? Então é o elenco top. Eu estou tentando trazer Uhum. pessoas como da tua estirpe, pessoas que são top de conversa, top como pessoas que influenciam, ciclistas que são admiradas por tanto quanto atletas quanto entusiastas. E eu gostaria muito, em nome do Concast, em nome das pessoas que estão nos ouvindo hoje, agradecer as tuas palavras, agradecer o compartilhamento da tua experiência e que mais e mais ciclistas com esse podcast, com as tuas palavras, se entusiasmem e sentem na bicicleta, né? Montem na bicicleta e possam curtir a paisagem de Santa Maria ou que seja onde for, né? Muito obrigado, Mício, pelas tuas palavras. E é apenas a primeira vez que tu estás aqui. Próximas vezes, com certeza, estás mais que convidado. Sempre que quiser, tens a porta aberta aqui no Concast, quando quiseres. Muito obrigado. Tá, joia. Muito bom, cara, muito bom. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu tenho certeza que o Concast já é um sucesso. Tem muitos colegas aí já, a gente compartilha, né? E o pessoal já dá o retorno daqui a pouco. Cara, que legal, quando souber demais, me avisa como é que faz, como é que faz. Então eu tenho certeza que tem pessoas esperando sempre pelo próximo, Uhum, porque é uma coisa assim, ó, que a gente se conhece uhum, muitas vezes só ali visualmente, mas às vezes quer conhecer um pouco mais da pessoa. Esses dias num pedal aí, alguém falando, cara, eu não sabia que o Américo tinha ido para os Estados Unidos e competiu e era sabe, o cara me disse assim, e eu disse, olha, eu sabia, mas eu descobri muito mais ouvindo a entrevista também. Sabe, e me trouxe bastante coisa legal, assim, informação, aprendizado. E com certeza aí outras pessoas virão e a gente vai ficar cada vez mais ávido pelo próximo aí, tá? Muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, viu? Grande abraço e até a próxima, então, Luiz. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.